Cadê a conta? Tá aí. Deus eterno, Deus santo. Eu sei que é a Santa Ceia, Senhor, mas eu não tenho outro dia, outro horário para falar com o teu povo. Senhor, tanto dinheiro que é jogado fora nessa nação. Senhor, não quero jamais pegar um voo e ir a Brasília e falar com políticos. Eu não quero, e nem a tua igreja deixa. Deixa? Nós não temos de onde tirar, Senhor. Tu que sondas os corações sabe de como eu estou falando isso. A minha alma chega, treme, a minha voz, as minhas vísceras ficam nervosas. Porque eu não quero passar a imagem deturpada do teu evangelho nesta nação. Mas eu não tenho para onde correr. A igreja presencial, o Ministério Canaã está toda comprometida com as construções, com climatização, com compra de banco. Senhor, e tem tanta gente aí que sequer está se congregando. Tem ou não tem? Tem gente abençoada por ti, que Deus deu tanto, e que podia sozinho dizer, pastor, deixa comigo aí. Nesse momento, no mundo inteiro, tem homens e mulheres abençoados por Deus, que se quisesse pagar sozinho, não sentia falta de nada na sua conta. Nós abençoamos agora estas vidas. Que o Senhor toque nos corações, que daqui até quarta-feira, meu Deus, que palavra profética. Jesus amado, eu falo isso morrendo de medo, mas que de hoje, domingo, dia 8, até quarta-feira, dia 11, e em nome de Jesus, por fé, amanhã de manhã, eu começo essas obras por fé. Por fé, por fé, por fé. Eu quero que o Senhor abra as portas agora, na vida destes irmãos que estão sentindo no coração de abençoar o Getsemane, para a restauração das vidas, e recuperação das vidas, e salvação das vidas, curas e milagres das vidas que irão procurar o Senhor. A igreja diz, sejam abençoados, em nome de Jesus, e aplauda o Senhor por estas pessoas. Deixa a conta aí. Pastor Fernando disse que está começando a chegar. Bendito seja o Senhor para sempre. Uma pessoa de Portugal. Uma irmã dos Estados Unidos. Me coloca os nomes e os valores aí, rapidinho. Oi. Diga, meu irmão. Diz o Não, é porque é muito alto, a gente quer, é muito alto. Não, eu agradeço. Aí você entra na relação dos 100 e dá os 500. Mas é muito pesado. Se eu fizer isso, eu vou dificultar. É tudo estudado. Te amo, tá? Obrigado pela compreensão. Nosso irmão trouxe a proposta de R$500 que diminuiria os nomes das pessoas, mas aí não é todo mundo que tem para dar, né? Isso eu faço bem estudado. Vocês não quero saber de ontem para hoje, não dormi, fiquei orando. Hoje passei o dia tenso, meu Deus, falo ou não falo? Porque nós sabemos que isso é uma área delicada do nosso Brasil, é ou não é? Sim ou não? Mas está lançada a proposta, o projeto, e eu quero, amanhã já autorizei a compra de tijolos para fazer o caixão da piscina, por fé, por fé. Por fé, e até quarta-feira, em nome de Jesus, vai chegar esses valores. Você crê? Você crê? Coloque no papel e me traga aí. Ai, Jesus amado, consegui falar, estava entalado. Vocês vão orar por mim? Pense um negócio difícil para mim. Eu não fui criado para isso, eu fui criado para pregar o Evangelho de Cristo. Vamos aproveitar esse momento, deixando as contas aí, vamos recolher as contribuições para a gente terminar a Santa Ceia bem espiritual, tá bom? Deus abençoe os teus servos que vão ofertar para cuidar da tua casa e crescer. E abençoe estes que ouviram o projeto, Senhor. Tu pode usar só um se quiseres. Mais uma vez eu apresento um homem ou uma mulher à distância, que pode fazer sozinho isso. E abençoe os teus servos, multiplica em nome de Jesus. Amém.
usa o pão, o vinho também, no peito uma dor, do aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e o mesmo traidor recebe assim. Eu o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O cantor, depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio em mim, o meu Jesus pensava em mim. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Lindos, aplauda ao Senhor por eles. Todos de pé para lermos a palavra de Deus. Parabéns, esse é o nosso futuro grupo de louvor, Canaã. Lindas e lindos. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Fique ali junto com o grupo de louvor titular, sentadinhos, ouvindo a palavra de Deus. Eu já quero agradecer de coração a muitos irmãos que estão distante ofertando. Vocês não agradecem, não? Bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. O pastor Fernando está ali relacionando, vou já dizer para vocês. Mas o meu coração está assim dizendo que Deus vai tocar na vida de alguém grande. O coração está dizendo isso. Oh Senhor, eu tenho sido um exemplo para o Evangelho no Brasil de tantos milagres. Estou esperando. Vocês acreditam que ontem eu fui tentado a ligar assim para um homem público para pedir, só para não tocar neste assunto na igreja? Fui tentado. Tipo assim,
governador, o prefeito, a presidente da Assembleia te respeita, liga. E eu olhar no telefone, fui tentante, eu sofri. Mas eu disse, Senhor, não vou fazer isso não, porque eu não quero ficar preso a ninguém. Quero ser escravo teu, bendito seja o Senhor para sempre. Melhora meu som. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Ai, Jesus. Versículos 5 a 10. 5 a 10. Digam comigo, a família cristã ante a ceia do Senhor. Em outras palavras, o que representa a ceia do Senhor para a família cristã? Diga comigo, o que representa a ceia do Senhor para a família cristã? Nos diz a Bíblia Sagrada, porque se fomos plantados ou sepultados, né? Plantar é enterrar no chão. Se fomos sepultados juntamente com Ele, semelhante à forma em que Ele foi quando morreu, é óbvio que também o seremos da mesma forma na da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso homem velho, a velha natureza, o tempo do pecado, foi com Ele crucificado, sepultado, enterrado, para que o corpo do pecado, ou aquela natureza que tinha suas atividades pecaminosas, seja desfeito, para que não sejamos mais escravos ou sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto não peca, não se suja, logo está limpo do pecado. A palavra justificado é apagado os pecados. Versículo 8 diz assim: ora, então, se já morremos com Cristo, temos que ter a esperança e a fé que com Ele também viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, logo já não morre. Porque a morte perdeu a batalha, não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. É a nossa história. Se já recebemos a Cristo, se já confessamos a Cristo, se temos a nossa fé em Cristo, nós não podemos ter mais harmonia com o mundo, né? Versículo final, que é o 10, diz assim: mas quanto a viver, agora a gente vive para Deus. Senhor Deus, fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vou falar pouco para a gente ministrar logo a ceia do Senhor. Uma pequena explicação sobre este capítulo 6 e a leitura feita. Terminou aí, pastor? Já tem mais coisa chegando? Vou já ler o nome das pessoas que estão ajudando. Tá, pois mande ela lá olhar. Baixa um pouquinho esse retorno aqui, ô Paulinho. Ô meu Jesus amado. É isso aqui que está me perturbando. Ou é ali. Me ajuda. Procure ter um ouvido técnico. Uma pequena explicação sobre esta leitura que eu fiz. Estes versículos de 5 a 10 nos fala de uma dialética dinâmica muito interessante. Primeiro, Paulo diz que na morte de Cristo e ao recebermos a Ele, nós fomos mortos também. Digam comigo, a morte de Cristo, em um contexto espiritual, significa que a nossa morte. Que morte Paulo está a se referir?
Paulo está a se referir a atividades que infringem normas espirituais. Que atividades são essas que infringem normas espirituais? Primeira atividade, o não crer nele. Quando eu não creio, eu também não aceito. É tanto que o único pecado que não tem perdão e nem salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que significa endurecer o coração, petrificar a mente, cristalizar a alma e dizer não para o Senhor. Exemplo, Jesus, no momento da ceia, que foi entregar o pão e o vinho, disse que um daqueles que estava com ele era do inimigo, não ia ter salvação. O nome dele é Judas. Judas era o filho da perdição, porque esteve com Cristo, ouviu Cristo, viu ele realizar milagres, conheceu de perto a doutrina da salvação, mas a ganância, a avareza, a ambição era o que ele era escravo. E ele não teve coragem de renunciar à proposta dos adversários do reino de Deus e cedeu à tentação e vendeu a identificação de Cristo. Então, quando nós estamos escravos de um pecado, orelha furada, nariz furado, é porque a gente ama e colocamos esta dimensão chamada pecado como nosso ídolo. Nosso ídolo. Onde há um ídolo, o coração e a alma estão ocupados. Deus não tem acesso. Apocalipse 3:20 diz que ele está na porta batendo, pedindo para entrar. Quando nós não permitimos a entrada consciente do Espírito de Deus nos convencendo do pecado, João 16:8, e o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem de 3 coisas: da justiça, do pecado e do juízo. Quando eu endureço a minha cerviz, fecho o meu coração, blindo a minha alma, a ponto de não ser convencido pela consciência e a razão divina, que é o Espírito do Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Então eu não morri para o pecado. Eu anulo a morte de Cristo, não valorizo a morte de Cristo. Porém, quando eu o aceito, quando eu creio, quando eu me converto, quando a fé passa a ser a minha confissão, eu morro para o mundo e agora eu tenho que me apresentar de outra forma, com outra conduta. Primeira delas, a minha fé em Cristo é inabalável. Segunda, eu nasço de novo. João 3, Jesus disse para um chefe religioso: Nicodemo, se você não nascer de novo, você nem vai perceber como é esse processo divino e nem tampouco vai conseguir entrar no reino, sair desta bolha que te priva de ver a salvação, a revelação, a verdade, e você vai se perder. Observe que Cristo está falando para um religioso. Segundo, Paulo era defensor da religião judaica. Não só defensor, amante, apaixonado, a ponto de fechar o seu entendimento para a revelação de Deus. E matava quem pregava as verdades desse caminho. Assolava e destruía e permitia a destruição de igrejas. O Senhor se revela para ele e ele pergunta, aqui é a prova de que religião não nos leva a Deus. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele pergunta quem era. Ora, como eu sou religioso e defendo a religiosidade e não conheço
o patrono dessa religiosidade, o pilar dessa espiritualidade. Então Jesus diz para ele, Jesus após ter ressuscitado, é assunto aos céus: eu sou Jesus a quem você persegue. Duro será para ti me confrontar, me enfrentar. Eu tenho algo grande na sua vida, você é escolhido e eu não vou te perder. Ele fica cego e vai exatamente a Damasco, na casa onde ele iria matar, assolar. A gente aprende aqui que a dimensão espiritual não é a forma que eu defendo, que eu creio. A dimensão espiritual está muito acima dos meus conceitos, dos meus a priori, da minha forma de querer ser. O que é que está acontecendo com a família de Deus? Nós estamos perdendo este vínculo vertical e estamos nos acomodando com as nossas produções horizontais e chancelando e obrigando Deus a nos receber da forma que a gente é. Como a igreja brasileira, evangélica e católica, está sendo policiada, eu até tenho dito para os nossos obreiros: vigia no que fala, prega o arroz com feijão. Padres e pastores estão indo às barras da justiça por interpretar a palavra. Nós estamos dentro de um contexto em que talvez o próximo congresso vote que cristianismo é uma cultura. Significa dizer que o Estado pode administrar a cultura. Mas a igreja não é cultura. A igreja, ela é transcendente, ela é espiritual. Ela não é formatada e fundada a partir da inteligência humana. Ela foi estruturada a partir da morte de Cristo no Calvário, passando pela ressurreição e a sua ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo no cenáculo e a missão, a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Bendito seja o Senhor para sempre. Então o que é que Paulo está dizendo? Que na sua morte, minha velha natureza, que era escrava do pecado, deva morrer também. É esta conduta, é este sintoma que não está sendo visto hoje. Nós ocidentais produzimos comportamento que gera ódio aos orientais. Nós ouvimos há 2 anos atrás o presidente da União Soviética dizer que os ocidentais não só enchiam a barriga de carne humana, mas viviam gananciosamente enchendo seus bolsos de dinheiro. O mundo não entendeu nada. Ninguém entendeu o que ele disse. Esta semana explodiu o maior escândalo na terra, do mundo, que nunca imaginávamos que seres que a gente cantou as músicas deles, que nós assistimos os filmes que eles produziram, que votamos neles, eram estes malignos, imundos. O que significa isso? Um dos motivos que significa a ausência da leitura da palavra de Deus. Porque nós ocidentais, inclusive nós evangélicos, estamos colocando dentro da igreja, que não é administrada por município, nem por união, nem por o Estado, nem por ideias, mas nós estamos colocando aqui as produções desse sistema. A igreja é o corpo de Cristo. E se Cristo morreu e ressuscitou, ele morreu para dizer para o sistema que o sistema era nocivo e humano. Se Cristo tem ficado no sepulcro, a igreja não existia. Mas quando ele morre, assassinado pelo sistema, e ressuscita, é Deus dizendo: quem manda no mundo ainda sou eu.
Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É Deus dizendo que o reino dele não é um reino humano, democrático, monárquico, ditatorial. Essa dificuldade que nós estamos tendo de fazer esta divisão, esta separação, esse discernimento, é que está destruindo a igreja. Por exemplo, nesses anos que eu tenho estado aqui à frente desta obra, aqui nesse lugar, todo domingo que tem futebol é essa guerra. Mais importante é eu faltar do que ir, porque pode acontecer alguma coisa na estrada. Nós não temos consciência do Cristo que nós abraçamos, da fé que nós professamos. Mês de novembro eu tive o privilégio, digo privilégio sim, de conhecer uma mesquita muçulmana. Não existe nada que atrapalhe aquele povo a servir o Deus dele, nada, nada. Você sabe o que é nada? Nada. Eles podem estar dentro da loja deles repleta de clientes, como eu vi na Rua do Ouro. Uma rua como daqui, mais ou menos a Praça de Alencar, lojas por cima de loja, repleta de ouro. Tinha uma aliança que está no Guinness, 42 quilos, um anel, 42 quilos ou tonelada de ouro, na vitrine, para todo mundo ver, e eles terminam o expediente e fecham ali e vão embora, e ninguém rouba, que não pode ter ladrões. E quando eles estão ali no comércio, a loja repleta de pessoas, que chega a hora de orar, eles viram as costas para todos os clientes, põe o tapetezinho no chão e fica 20 minutos com o rosto em terra orando, não quer nem saber quem está do outro lado do balcão. Porque ouro e dinheiro não é importante para eles. Eles têm uma consciência do transcendente, do divino fora de série. E são ricos, são milionários. Nós, cristãos ocidentais, nós vivemos desesperadamente para a avareza, para a ganância, para o dinheiro, e a gente não consegue enricar, não consegue resolver nossos problemas. É guerra, é luta. O guia que nos encaminhou àquela grande mesquita, uma das maiores mesquitas do mundo, gente, pelo amor de Deus, olha, tira o sapato dos pés, entre em reverência, não pegue nada, e a gente obedece. Deu meio-dia, nós estávamos naquela mesquita, milhares de pessoas entrando ali. Ele simplesmente, quando deu meio-dia, que a radiadora começou, ele nos abandonou, virou o rosto para a parede e foi rezar, orar. E nós ficamos perdidos, olhando para o lado, para ele, não queria nem saber da gente. Guia turístico recebendo o seu salário. Mas não importava os 50 brasileiros que ele estava guiando, não importava o dinheiro que a empresa paga a eles, a oração deles é mais do que dinheiro, é mais do que a profissão, é mais do que o ofício, que se dane o mundo. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos vivos, nós ainda estamos cheios de querer. Eu aconselho hoje a vocês, é porque ninguém pode falar, mas eu aconselho vocês, pais, a fazer pesquisa de vídeos, de nomes de não sei como é que dá o nome, porque eu não entendo nada de tecnologia, que nossos filhos estão assistindo. Não posso dizer, não posso falar. Mas você nem sabe o que é que teu filho está assistindo. Tem várias nomenclaturas como é que dá o nome aí? Não, eu acesso um YouTube da vida, sei lá. Aí você fica assustado quando seu filho mata outro. Aí você fica assustado quando seu filho está comendo um bicho. Desafios. Nós estamos perdidos. Com muito respeito, não adianta eu dizer para vocês, Jesus está bem pertinho de vir, se vocês não estão entendendo o que está acontecendo.
Acordem. Nós estamos sangrando, a carne não está nem assada, está sangrando, viva. E achando que está tudo normal, tudo legal. Não está. Paulo diz, ou a gente morre para viver, ou então vai viver para futuramente morrer espiritualmente. Segunda coisa que Paulo fala neste texto que eu li, na sua ressurreição, pela fé, temos comunhão inabalável e contínua com Deus. Onde está essa comunhão inabalável e contínua? Hoje eu dei um lá, eu não tenho tempo para a internet, a minha vida é... Vocês não têm noção, vocês não conhecem o pastor Jessé. Vocês acham que eu estou aqui nesse altar e que terminar vou para casa? Gente, e as igrejas que eu administro? E as cabeças que eu tenho que orientar? E as construções? E as decisões? Minha vida é louca. Então eu não tenho tempo. Mas hoje mandaram um vídeo para mim, que eu disse, não, eu vou acessar no Instagram e vou curtir. Um cidadão disse assim, hoje eu vou escancarar a vida de pastores, porque está uma onda no Brasil de ataque a pastores para surgir os desigrejados. Isso é a coisa do diabo, irmão. O único lugar que a gente ainda tem paz e que a gente ouve a verdade é na igreja. Ah, porque pastor tal é ladrão, pois sai de lá. Ah, porque pastor tal é herético, pois sai de lá. Assim como tem um político ladrão, tem um político correto. Assim como tem um professor herético, tem um professor correto. Assim como tem um médico herético, tem um médico certo. O mundo está numa dualidade, bem e mal, luz e treva, amor e ódio. Está a hora, nós estamos chegando a hora, a família de Deus, de usar o espírito do discernimento. Quinta-feira estamos viajando para Israel. E nós vamos passar por Egito. E um dos lugares que eu pedi para a gente ir, no bairro Cópita, que é o bairro cristãos no Egito. Aí hoje, quando o irmão me deu isso, aí apareceu o bairro Cópita, pegando fogo. O cara publicou, olha o que está acontecendo no Egito, estão matando os cristãos. Aí o bairro Cópita pegando fogo, os prédios demolindo. Eu digo, meu Deus do céu, nossa viagem vai ser abortada. Mas eu tenho um amigo que é um guia, que é judeu, que mora por trás do templo em Jerusalém, chamado Damian Moshe, ou Damião Moisés. Eu simplesmente mandei a mensagem, Damian Moshe, meu irmão, meu amigo, o que é que está acontecendo no Egito? Olha, estas imagens que eu acabei de receber. Com 2 minutos ele me respondeu. Disse, meu amigo, pastor Jessé, ignore, isso é uma imagem de 4 anos atrás. Mas aqui no Ocidente, a gente olha, está todo mundo apavorado. Lembrando hoje de um presbítero nosso que ia para Israel e o patrão disse, não venha não, que vai ter guerra, a gente tinha que ficar assustado. Nós estamos comendo mentiras e fazendo o nosso juízo de valor e nos assustando e nos apavorando. Isso é coisa do inimigo para gerar pânico na gente. O Senhor disse que as portas do inferno não ia destruir a igreja dele. Bendito seja o Senhor para sempre. Nós precisamos ter mais atenção às coisas. Precisamos ler mais a palavra, irmãos. Nós precisamos sair um pouco daí, irmãos. Pare de estar ouvindo, lendo, acompanhando, seguindo. Eu estou há vários meses aqui batendo nessa mesma tecla. Saia desse besterol. Vocês já observaram que as pessoas que mais mentem, as pessoas que mais publicam besteira, são as que mais têm seguidores? Ou não? Sim ou não, irmão? Você não sabe o que é isso? Porque os que seguem são vazios de discernimento, de entendimento, de conhecimento, de compreensão. A gente não quer seguir o pastor Jessé, o pastor Davi, outros pastores, ninguém quer seguir, porque a gente não fala nada para você achar graça. Você está tão cheio de problema que você está procurando alguma besteira de entretenimento para sorrir. Eu estou seguindo você. Influências evangélicos, olha, eu vou engravidar.
Olhe, cuidado com a forma que você transa com seu namorado, com seu marido. E um bocado de crente, mulher de pastor, missionária, tudo seguindo e achando graça. Eu acho legal você. Como nós estamos sendo fáceis de ser enganados. Por quê? Porque a nossa alma está viva e não morta para as coisas do mundo. Eu tinha tanta vontade de mostrar a relação de coisas que eu sigo para vocês. Eu só sigo coisas intelectuais, de descobertas, pesquisas. Eu não tenho tempo de estar seguindo crente influencer, seguindo pastor influencer. Eu não tenho tempo de estar seguindo pastor que vive detonando outros pastores, outra igreja. Quando um pastor fala de outro pastor e da igreja, está caído também. Onde está o ministério do amor, da compaixão? Onde está a misericórdia? Onde está o que Jesus disse, ai daquele por quem vier um escândalo? Onde está o que Jesus disse sobre aqueles que fazem motivos para escandalizar ainda mais? Nesses anos todos aqui vocês não têm visto eu tocar em nome de pastor nenhum. Cada qual tome conta de si. Ninguém tem visto o meu comportamento aqui de forma dúbia. É um esforço, é. Às vezes eu leio uma matéria dessa, eu fico com a língua igual a língua da serpente para responder, mas é o equilíbrio. Equilibremos-nos. A morte de Cristo veio gerar simbolicamente a minha morte para o mundo. A ressurreição de Cristo veio gerar simbolicamente na minha vida espiritualmente a minha ressurreição para o reino espiritual. Eu sou uma nova criatura, eu estou em outro patamar, eu sou elevado, eu estou lá em cima, eu não desço para o suíno, eu estou como uma girafa lá em cima, bendito seja o Senhor. Compreende isso, gente? Compreende isso? Então esse versículo 6 e 7, que Paulo diz assim, versículos 6 e 7. Olha, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, já está justificado, não se suja mais. O poder do pecado, Paulo está dizendo, sobre mim, morreu com Cristo. O poder que o pecado exercia sobre mim, foi anulado quando Cristo morreu e eu criei, e eu acreditei, e eu aceitei, e agora eu confesso. E como nós estamos problemáticos. Veja o que está dizendo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eu morri com Cristo na cruz. Então estamos livres do seu poder mortífero. Eu estou livre do seu poder mortífero. Eu sei que ele existe, eu sei que ele passou por mim. Eu sei que ele bateu na minha porta, mas a minha alma está transformada. Com a minha alma transformada, eu escuto outras coisas, eu falo outras coisas, eu vejo outras coisas. A prova que a igreja não está viva espiritualmente é a forma em que nós estamos convivendo nas relações. Ninguém conhece mais o evangelho, ninguém sabe orar. Hoje eu assisti uma pregação, um pedacinho da pregação do reverendo Hernando Dias Lopes, vai estar aqui sexta-feira, que me chamou muita atenção. Ele disse, a geração que saiu do Egito se ocupou tanto em murmurar, que esqueceu de passar para os filhos a promessa de Canaã. Eles morreram no deserto, ficaram os filhos e foram brigar com Josué. Eles, antes de sair do Egito, viram Deus usar Moisés, a serpente da vara de Moisés, de pastor, devorar a serpente de Faraó, viram o mar vermelho ser aberto, viram o rio, viram o Sinai, viram o deserto, viram tudo, mas se ocuparam tanto em murmurar, em falar mal de Moisés, que esqueceram de informar aos filhos deles que o único Deus é o Deus Todo-Poderoso. Gente, nós estamos fazendo a mesma coisa. Meu bisavô conseguiu passar para o meu avô o evangelho. Meu avô conseguiu passar para o meu pai e para os meus tios o evangelho. Eu consegui passar para os meus filhos. Será que meus filhos vão passar correto para os filhos dele?
Porque nós só temos poder espiritual quando nós estamos mortos para o sistema do mundo. Vou repetir. Nós só temos poder espiritual e poder de relevância e poder de reverberar a espiritualidade quando nós estamos mortos para o sistema do mundo. Ah, entenderam? Como é que você, pai, se apresenta para os seus filhos? Eu tinha muita vontade de pegar essa igreja lotada e fazer uma pergunta: quantas famílias tem aqui que os filhos estão desviados? Por que que nós perdemos a força de dizer para os nossos filhos quem é o nosso Deus? Que nós defendemos, que nós amamos, que nos faz domingo de tarde e de manhã estar aqui, que a gente sente falta da palavra, que quando eles adoecem a gente ora ou não? E quando a coisa pega a gente chora, pedindo a Deus, não leve não mate, sim ou não? E por que que nossos filhos não conhecem esse Deus? A coisa está tão séria na igreja brasileira que já foi criado, segundo a imprensa, uma facção de evangélicos, tendo como efígie a estrela de Davi, a estrela de Israel, lá no Rio. Vocês sabem quem são eles? Os desviados da igreja. E tu sabe qual é a dor que a gente sente? Qual é a incomodação que a gente sente? A gente não está nem aí. A imprensa baixando, malhando o pau, e nós, não é comigo, porque ele não bateu na sua porta. Isso aí não é uma junção de uma analogia, de uma metáfora que Paulo está dizendo. Paulo está falando a verdade, isso é literal. E para onde iremos se morrermos sem ele? E para concluir, em uma sociedade relativa como a nossa, o maior desafio é fazer a mesma entender conceitos absolutos, eternos, como os dois maiores sacramentos do reino de Deus na terra, que são batismo e ceia. O que eu tenho encontrado nesses últimos anos de pessoas, por onde eu ando, eu fui de lá, fui até batizado, e você está onde? Não, agora em São Paulo, quando eu vinha, uma pessoa chegou na fila, não, eu estou afastado, até me batizei, mas estou desviado. Antigamente, quando comentávamos ou praticávamos um ato ilícito à igreja ou ao evangelho, quando a gente viu o pastor, a gente se escondia. Tinha uma vergonha de dizer, eu estou fracassado. Não, tranquilamente, estou desviado. Estou desviado. Estou até bebendo, estou até fumando. A igreja evangélica do século 21 está viva na carne e morta no espírito. Nós estamos mais interessados em ganhos, em câmbio. Vou para a igreja porque eu quero ser curado. Vou para a igreja porque eu quero um emprego melhor. Vou para a igreja porque eu quero um marido. Vou para a igreja porque eu quero uma esposa. Vou para a igreja porque eu quero um bem. Já observaram que é todo mundo na chibata? Nosso salário, nosso dinheiro parece que é saco furado, como diz a Bíblia. Que perdemos o temor, nós estamos sangrando. Não oramos mais, não lemos mais a palavra, não temos mais reverência, não temos mais temor. Ou vocês acham que eu não acredito que hora dessa está cheia de diácono no Castelão? Respeito a sua emoção, respeito a sua paixão, respeito os seus sintomas subjetivos. Mas isso é a prova que nós estamos sangrando. O que é que vai mudar em mim? O que é que vai alavancar, crescer em mim, se o meu time perder ou ganhar? Em um país onde tudo está corrompido, futebol corrompido, política corrompida, igreja corrompida, família corrompida, educação corrompida, segurança corrompida, ou não? Ou não? Todos nós sabemos que o futebol não é mais o mesmo depois dessas apostas, ou não? Fala comigo!
Mas nós teimamos em acreditar. Um besterol. Perdemos tempo. Eu respeito, eu respeito, isso faz parte do nosso contexto social. Mas nós não estamos conseguindo separar. Deus não vale nada, a espiritualidade não vale nada, a igreja não vale nada, a Santa Ceia não vale nada. E fique sabendo uma coisa, eu não vou mais pregar goiabada com queijo. E nem doce de coco. Não vou. Eu não vou enganar vocês. Não vou enganar vocês. Se quiserem cooperar para o Getsemane, coopere. Se quiser cooperar para essa obra terminar, coopere. Isso não é problema meu. A salvação não sou eu que dou. A santificação não sou eu que dou. A entrada nos céus não sou eu que dou. Eu já dependo também. Estou correndo para não ser reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Estou correndo para não ser reprovado. Mas nós estamos perdidos. A igreja brasileira está perdida. Nós estamos construindo igreja para ser circo, para ser teatro. E o povo correndo porque o povo está vazio. Quando a minha alma está vazia de espiritualidade, eu busco entretenimento para ocupar o espaço e para o tempo passar logo. Se eu fizesse aqui, desse espaço, local de pipoca, local de sinuca e outras coisas mais, isso aqui não cabia de gente não, para brincar. E fizesse um louvorzão e uns batuques, isso aqui não cabia de gente. Paulo diz que para os últimos tempos haveria comichão nos ouvidos. Não, eu não quero essa palavra, dói. Eu quero que você acaricie. Eu quero ser acariciado. Eu quero que você fale coisa boa, mesmo que não aconteça, mas fale coisa boa. Sabe o que significa isso? Freud fala do doente que não quer ser curado. Ele diz, deixa esse paciente lá que você vai perder seu tempo. Desajude quem vai chegar no seu consultório, vai dizer, me indiga o que é que eu faço para ser curado. Aí você pode falar, se essa pessoa aceita ser curada e tratada, se não, não adianta. Ele diz, tem gente que ganha em ficar doente. Não, eu sou doido, eu matei, mas eu sou doido. Não está assim? Fala comigo. Vou parar. Já sei que vocês querem ir embora, estão zangados. Não vi nenhum glória a Deus, não vi. Não, glória a Deus. Não ouvi. Mas eu não vou pregar doce de leite, goiabada, com queijo. Não vou. Eu tenho um juízo, eu conheço isso aí. Isso aí é terrível. Isso é uma espada de 2 gumes, corta para lá e corta para cá. Bendito seja o Senhor para sempre. Mas para encerrar, para a gente ministrar a ceia. A ceia deve ser um momento de intimidade com Cristo, um momento de memória e um momento de autoexame. 1 Coríntios 25, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, em favor, façam isto em memória de mim. Versículo 28, examine-se, faça uma autoavaliação, observe. E assim coma do pão e beba do cálice. Isto é, assim dê vida à sua alma, dê proteína à sua alma, dê sustância à sua alma. E isso não significa dizer que você vai deixar de ser um ser social. Não, a moça vai namorar com o rapaz certo para casar. Viu? A esposa vai ser bacaninha, legalzinha para o marido. Viu? Isso só sua, meu amor. Use. E o marido do mesmo jeito. Bora? Ele achou bom. Entende? Porque Deus conjugou todas essas atribuições para que o povo dele fosse diferente lá do mundo. Uma esposa saudável, livre, que deixa o esposo trabalhar. Segunda-feira que vem de amanhã a 8 dias, será a primeira aula do curso para
diáconos e presbíteros. E eu disse para o pastor Fernando, é para vir o casal. Que eu quero que ela escute a aula que ele vai receber, que ela entenda qual é a função dele. Porque se ela não entender, não vai ser só um só corpo. Ele vai querer vir para a igreja. E ela disse, nós já fomos, vamos para o Iguatemi, eu quero olhar as vitrines. Ela dará prioridade. Eu mandei uma foto de um diácono aqui da igreja, ele me carregando lá no Sinai. Aí eu disse, mande para sua esposa, para ver o que é que ela diz. Aí ele mandou para a esposa, são recém-casados. Aí eu disse, se a resposta dela não for tão particular só para você, você deixa eu ver? Deixa, senhor. Eu gosto desse negócio, eu sou curioso. Aí ele me ligou e disse assim, ela respondeu, o senhor quer ver? O senhor posso ler a resposta dela? Pode. Aí ele me mandou. Aí ela colocou assim umas carinhas de choro, né? Como é que está o nome? Eu não sei dizer esses negócios não. Botou um emoji assim, que privilégio, meu bebê. Era um bichão de 2 metros, dessa largura, meu bebê. Que privilégio, meu bebê, você no Monte Sinai, segurando a mão do nosso pastor. Ai, eu vou chorar, eu estou orgulhosa de você. Eu vibrei. Que coisa linda. Aquele homem cresceu, ele já era grande, aí aumentou ainda mais. Por quê? Porque ela vibrou em ele estar na casa de Deus, no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Tá bom? Posso continuar mais meia hora? Ai, só 10%. Baixe sua cabeça. Oremos ao Senhor para ministrarmos a ceia. 1 Coríntios. Feche os seus olhos enquanto eu leio a palavra. Porque Paulo dizia, recebi do Senhor o que eu estou ensinando a vocês. E o que eu recebi foi Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão para instituir a sua ceia na sua casa, o seu corpo entre nós. E agradeceu orando, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo que comerem indignamente ou sem conhecer, por brincadeira, por religiosidade, vai pagar no seu próprio corpo. Então examine-se, aprenda, procure entender, para que possa comer o pão e beber o cálice do Senhor, de forma que discirna o que significa, o que representa. Porque se isso não ocorrer, você não vai viver espiritualmente. Vai até morrer, se possível. Por isso que devemos ter cuidado de examinar a nós mesmos. E pare de olhar para o outro. Olha fulano, olha Beltrano, pare. Olhe para dentro de você. Porque quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que o mundo não venha nos condenar. Deus eterno, Deus santo, que a gente possa com alegria, com consciência, cear nesta noite para a honra e glória do Teu nome, e que a família cristã possa ser diferente neste mundo, hoje e sempre. Amém.
faminto a Jesus, vem cear. Bom demais, bom demais, bom demais. Os que não foram batizados e estão sem cear, por enquanto, do dia 4 de abril será nosso primeiro batismo de 2026. Seria tão bom se já fosse lá no Getsemane, não é? Vai depender de nós mesmos, né? Enquanto os diáconos terminam, eu quero agradecer. Vocês querem ouvir? A irmã Catiana Borges, dos Estados Unidos, envia R$200. Presbítero Valfrido, de Portugal, R$500. Irmão Paulo Henrique, do Acre, R$100. Irmã Aldívia, do Maracanã, R$100. Irmã Jerusa, R$100. Irmão Isaías e irmã Simone, lá nos Estados Unidos, $15,04. Aqui na sede, R$1.000, não quis identificar. Luciana Menezes, R$500. Evangelista Sidney, R$100. Irmão Lana Cruz, testemunho, brigada de incêndio ambulatório, manda aqui, R$1.000. É porque o tempo não dá, eu ler tudo, tá? R$100 uma Manassés, R$800 um anônimo aqui, R$100 um irmão Anísio. Irmão Nonato aqui do som, R$3.000. R$2.000, irmão Aparecida, irmão Clóvis, irmã Eunice e Aparecida Clóvis, lá de São Paulo. Rildo e Leidiane de Horizonte. Irmã Salete, mas vai mandar R$3.000 ainda, mas está mandando 100 para a semente. Irmão Ronaldo, R$100. Irmã Nilda, R$200. Irmão Alves, Aloysio, R$100. Total, só aqui com o pastor Fernando entrou R$10.704,45 para a honra e glória do nome do Senhor. Agora a irmã Nájila está fazendo ali uma apuração. Não sei se vai dar tempo para ela chegar. Ela é responsável pelos irmãos virtuais. Ela está fazendo ali uma... Quem? É de onde? Assim, nosso irmão Amauri, lá de Paulo Afonso, está enviando R$5.000. Então vai para R$15.000. Bendito seja o nome do Senhor. Aguardando aí a nossa irmã Nájila. A gente nem vai sentar após cear, a gente já vai terminar. Vamos cear e ficar de pé, tá? Tudo pronto? Todos estão com o pão na mão, representando simbolicamente é o corpo de Cristo que por nós foi cortado, mutilado, ferido, furado, vilipendiado, humilhado, castigado, para nos gerar a salvação, o bem-estar, a paz e a nossa entrada nas mansões celestiais. Ele disse quando estava com os discípulos, orando, abençoando, repartindo e entregando aos discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Vocês precisam fazer isto sempre que forem comer. Mas só comer não vale. Tem que comer e levar a mente para o Calvário, para o sepulcro vazio, lembrando do meu ministério, do que eu sou, do que eu fiz e que eu vou retornar. Então comam para ser forte espiritualmente, se alimentar espiritualmente, ter unidade. Diante desta revelação, vamos cear em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esta é a prova que nós morremos para o mundo. Ressuscitamos para Ti. Nos dá força, nos dá ânimo, para a gente olhar para o mundo e não desejá-lo. Para a gente ouvir as propostas deles e não descer no nosso coração. Para que a gente tenha outro pensar. Nos dá uma igreja forte. Senhor, não tem outra instituição na terra que possa melhorar o homem, senão a igreja e o evangelho de Cristo Jesus. Abençoe nossos filhos. Abençoe este pai, esta mãe. Para que ponha a vergonha de lado e orem juntos, almocem juntos, eduque seus filhos, converse com seus filhos. O mundo jaz no maligno. Nós estamos assistindo, estamos vendo. Agora já é público, de domínio público, Senhor.
Somente os muros do teu evangelho podem proteger a família. Precisamos voltar, Senhor, à história da humanidade, quando as nações eram muradas para o inimigo não entrar. Nós precisamos do evangelho, estar dentro do evangelho como uma muralha para o inimigo não entrar. Depois do carnaval começarão as aulas. Nossas filhas, nossos filhos nas universidades que estão totalmente perdidas. Socorre. Guarda essa menina, Senhor. Guarda esse menino que por falta do evangelho puro dentro de casa está quase batendo na mãe, batendo no pai. Senhor, que saudade do meu tempo, quando nossos pais falavam com a gente ficava calado e dizia sim senhor, mesmo não gostando, mas dizia sim senhor, sim senhora. Hoje, Senhor, a gente vê a mãe dizer: filha, o que é? Que coisa terrível. Sequer imaginam, sequer sabem, sequer pensam que vão casar e Deus vai dar uma filha para gritar também. Abençoe nossos filhos, nossos netos. Senhor, só tem a igreja para fazer confronto a essa cultura que está aí. E eu sei que é um peso sobre os meus ombros, mas eu vou ensinar a tua palavra, Quem não gostar vai embora, mas não vai encontrar alimento por aí. Não vai encontrar alimento por aí cozido, cheio de condimento espiritual. Vai encontrar xilito, vai encontrar raspa de madeira feita no micro-ondas. Mas o teu altar, o fogo está aceso para cozinhar, para dar sabor à tua palavra. Bendito seja o Senhor. Faz isto por nós. Levante o vinho na sua frente. Por semelhante modo também depois de cear, o Senhor tomou o cálice dizendo: este é o cálice, o meu sangue, é a nova aliança, é o novo testamento. Vocês devem fazer isso todas as vezes que forem beber, vendo o meu sangue derramado. 1 João 1,7, o sangue que purifica de todo o pecado. Que nesta noite a gente saia daqui com outro contrato, com outra forma de ser. E eu quero, em nome de Jesus, como profeta, declarar que pessoas aqui, na hora que tomaram o vinho, representando o sangue de Cristo, vai receber a cura no seu corpo. Bendito seja o Senhor. Enfermidades que estão alojadas no seu corpo hoje aqui, eu nunca tinha dito isso, estou dizendo agora. Câncer de próstata, de útero, de mama, câncer no cérebro, caroços, pulmões, fígado, rim, nos ossos. Você vai receber agora uma descarga elétrica do céu, doença. Doença, você vai receber uma descarga elétrica do céu, doença. O sangue de Jesus, quando descer nas nossas artérias, simbolicamente por esse vinho, é a quimioterapia do céu, vai queimar a célula que está enferma.